Oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Mirella e eu tô com o Eduardo. Ele estuda economia na USP e eu trouxe ele pra falar um pouquinho sobre como é o curso de economia lá na USP. Olha só, que coisa. Ele é meu namorado também, um detalhe. E, bom, agora eu vou falar algumas frases que são estereótipo de estudantes de economia, de economistas, e ele vai falar se é verdadeiro ou falso. Então, pra você que tá pensando em prestar economia, ó, presta aqui atenção. Estudantes de economia aprendem a como comandar uma empresa? Não, isso não é muito verdade. É muito mais. Eles aprendem muito mais a comandar a empresa quem faz administração do que quem faz economia, por exemplo. Ele vai falar o porquê mais pra frente. Estudantes de economia aprendem modos de ganhar dinheiro. Sim. Apesar de eu achar que esse não é o intuito do curso, a gente não devia fazer economia para ganhar dinheiro, eu acho que a gente aprende muitas coisas que facilitam com que a gente ganhe dinheiro de vários modos diferentes. Mas não quer dizer que a gente vai ser rico. Uma pena. Estudantes de economia têm que ter interesse por questões que envolvam dinheiro, planejamento e patrimônio. Dinheiro e patrimônio eu acho que não é necessário. Por exemplo, eu não tenho muita ligação com essas duas coisas e eu faço economia e eu gosto do curso. Tipo, não é um negócio que faz eu não gostar do curso. Agora, de planejamento é um pouco importante porque a gente aprende como é que a prever o futuro, a planejar alguma estratégia para conseguir alguma coisa. E daí, se você não tem nenhum interesse por isso, fica meio difícil, sabe? Toda hora você vai passar por uma coisa que você não gosta muito. Estudantes de economia são organizados. Eu não sou nada organizado, eu sou tipo zero organizado. Tudo bagunçado, assim, eu perco as coisas. E eu consigo fazer o curso, assim, eu nunca peguei IDP. E acho que, assim, dá pra você ir levando o curso e espero que dê pra eu me tornar um economista, assim. Eu não sou organizado. Eu acho que a organização é uma característica de pessoas independentemente do curso, né? Isso pode te ajudar no curso. Não se atrapalhar. Não ser organizado pode atrapalhar de vez em quando, mas não é exclusivo de economia, né? Sim. Economistas têm senso prático. Acho que sim. a gente aprende muito mais da parte teórica, pelo menos no curso na USP, né? Então, se você tiver zero de senso prático, você vai ter um pouco de dificuldade para conseguir trabalhar, principalmente. A não ser que você for para a área de pesquisa, por exemplo, se não tiver zero de prática, é um pouquinho difícil de entender como é que as coisas funcionam, sabe? Então, acho que é bom ter um pouco de senso prático, né? Estudante de economia tem que gostar de matemática e de ciências humanas. Isso sim, porque o curso acho que deve ser um dos cursos que é mais dividido, assim, deve ser, sei lá, uns 60% de humanas, 40% de exatas. E a parte de exatas é bem mais difícil, assim, tem muita coisa, e se você não gosta nada, você vai ter muita dificuldade. Assim, nada vai te inviabilizar que você faça o curso. Se você quer fazer, você pode fazer o curso e você pode acabar gostando dele mesmo assim. É só questão de que você ter dificuldade ou não, sabe? Se você não gosta de exatas, você vai ter que ver bastante vezes isso e vai ser difícil, sabe? Você vai sofrer um pouquinho, se você não gostar, tipo, de exatas, por exemplo. Vamos lá. Conta pra essa internet, para as pessoas que querem fazer economia, o que vocês realmente aprendem. Então, eu falo que tipo, a gente aprende funcionamento da economia, mas isso aí é meio genérico, né? Tipo, economista aprende funcionamento da economia, tipo, haha. Mas assim, acho que dá pra dividir o curso em dois pontos principais, assim, que é macroeconomia e microeconomia. Microeconomia, a gente estuda o famoso mercado. Então, assim, como é que estão as relações na sociedade, como é que determinado ramo de atividade se organiza. Então, aquilo é um monopólio, é um oligopólio, é uma sociedade de mercado completamente sem hierarquia, algo desse jeito. São os funcionamentos das diferentes ramos de atividade na sociedade. E a parte de macroeconomia é a são relações socioeconômicas, então é a relação do Estado com as pessoas, ou então é a relação entre as pessoas que são menos abastadas e mais abastadas. Em relação a dinheiro. Em relação a dinheiro. Tá. Então assim, o que o Estado deve prover, se ele tem que ter ensino público, não tem que ter ensino público, para quem que tem que cobrar isso, como é que tem que ser os impostos, como é que cada dessas coisas influenciam, sei lá, na inflação, no PIB, enfim, tudo isso que aparece normalmente no jornal, essas coisas é o que estuda a macroeconomia, é a outra parte, tirando essa da microeconomia que é o mercado.
E aí o resto das matérias são ferramentas para isso. Ah, faltou uma coisa. A gente aprende um pouco de história econômica, né? Dizem que que tipo, a história se repete, né? Então assim, a gente tenta aprender com a história para não cometer os mesmos erros ou para acertar igual a gente aconteceu no passado. Tipo, um exemplo seria como sair de uma crise. Sim, isso é a parte de macroeconomia. E aí dentro da parte de macroeconomia tem a parte de história. Então assim, em 1929 teve a Grande Depressão. Aí eles deram um jeito de sair da crise, que foi a teoria do Keynes. Aí tipo, deu certo. Isso sempre dá certo? Talvez sim, talvez não. Se sim, como é que se aplica? E aí você aplica para poder sair da crise atual, por exemplo. Algo assim. Legal. E como que é o curso da USP? Olha, o curso da USP, assim, tem uma opinião que eu não concordo assim, eu não tenho muita opinião formada, mas assim que é um curso meio desatualizado, meio antigo. Porque a gente aprende muita coisa teórica e às vezes aprende coisa teórica que não é a fronteira, sabe, de conhecimento. Tipo, tem coisas mais novas para aprender, principalmente na parte de microeconomia, o pessoal reclama bastante. Eu gosto mais de macroeconomia e na parte de macroeconomia o curso da USP, no geral o curso da USP é muito bom, mas na parte de macroeconomia ele é muito bem fundamentado, os professores são muito bons, as teorias que eles passam tipo, abrangem muito, sabe? Tem várias divisões, então tem macroeconomia 1, macroeconomia 2, macroeconomia 3, macroeconomia 4 e 5, então você consegue entender bastante disso. Agora de micro o pessoal reclama que não tem muito, que ele é meio desatualizado, assim, e é muito teórico o curso, isso é verdade, para as duas partes, a gente não tem muito a parte, como é que chama? Prática, essa é mais teórica. E o que você acha? O curso é difícil? Assim, não é que você vai ter que se matar de estudar, tipo, nossa senhora, eu não vou poder viajar nunca mais, eu vou sofrer muito e não vou conseguir sair com meus amigos, assim, precisa de Não é verdade, a gente sai sempre. Mas assim, você precisa de um pouco de empenho. Menos em época de provas. Então, isso que eu ia falar, que tipo, quando chega perto da época de prova, você tem que se empenhar um pouco, porque como eu falei, principalmente as matérias de exatas, elas são bem difíceis, sabe? É bem complicado, você tem que estudar bastante, fazer bastante exercício para entender. Então assim, a média do curso deve ser 6.4, assim. Então assim, você coloca a média e coloca o desvio padrão, Que deve ser de quanto? que deve ser de 1 e pouco, Um ponto pra cima e um ponto pra baixo. Tá. Então assim, tem algumas matérias mais gente aprova, outras não, mas no geral a gente consegue se formar assim, sem sofrer muito, sabe? E como que são as avaliações? Se tem bastante trabalho, é prova, como que são feitas? Quase sempre é prova. Tem algumas matérias, tem alguns trabalhos que valem 10%, 15%, ou então lista de exercícios. O professor tem o exercício daquela matéria, ele passa, você faz, ele corrige e aquela nota compõe sua média no final. Mas a maioria são provas, e normalmente são 2 provas, e aí faz a média aritmética simples e sai sua média. Você recomenda fazer o curso de economia? Eu recomendo fazer o curso. Eu acho que é muito importante que a gente aprenda economia, porque a economia é o que rege muitas das coisas da sociedade. Então, às vezes a economia impacta na política, impacta na sociedade como um todo. Vou dar um exemplo assim. Se a desigualdade é muito grande, a violência normalmente aumenta, porque as pessoas precisam conseguir dinheiro de algum jeito, aumenta a violência, sabe? É importante você entender economia para você saber o que você tem que fazer com ela, sabe? Mas isso é lógico, tem gente que faz só para investir em ações e ganhar dinheiro, também é importante. Se você não aprender isso, você não consegue investir direito e ganhar o que você quiser. E você recomenda o curso da USP? Sim, o curso da USP ele é muito bom, assim, por mais que algumas pessoas reclamem, assim, no mínimo ele é o segundo melhor de São Paulo, por exemplo, talvez do Brasil, porque tem o da GV que também é muito bom, e aí depois o da USP, ou então o da USP primeiro, não sei, um curso é muito bom, eu recomendo. Se você quer fazer economia e você já está decidido disso, preste a fé, preste a USP, é uma boa universidade. Isso não é clubismo. E, bom, como que é a relação de economia e política no curso? Porque a gente vê isso na TV toda hora e às vezes as coisas se confundem um pouco economia e política e eu quero saber como que vocês veem isso no curso. Vocês veem muito de política no curso? No curso, assim, tipo, de matérias a gente não tem nada, é zero. Não tem nenhuma relação de política e economia. O que acontece é que, tipo,
uma corrente política, sei lá, direita ou esquerda, enxerga a economia de um jeito e enxerga a economia de outro jeito. Então, assim, às vezes você faz uma coisa e você fala, eu acho que funciona direito. As pessoas conseguem entender que politicamente você é, sei lá, de esquerda ou que você é de direita, sabe? Então, tem relação nas pessoas com a matéria, mas não tem uma matéria que seja sobre política, sabe? Não tem uma matéria sobre política. E acho que atualmente a economia influencia muito menos na política do que a política na economia. Você acha que a política influencia mais na Sim. economia do que a economia na política? Sim, a gente tipo, tem uma política que está ocorrendo, tem alguém que foi eleito e não tem um debate econômico sobre o que vai ser a política dele. Porque quem ingressou como presidente estabelece a política que quiser, sabe? De econômica. As áreas de trabalho. Tem bastante área de trabalho. Eu falei assim que tipo, não aprende a comandar a empresa, mas dentro da empresa tem área de fornecimento, tem relação com o cliente, tem estratégia que você vai traçar para você ver qual que é o melhor preço para aquele produto. Então, eu quero ganhar mais mercado em tal lugar, então a estratégia também, os economistas participam bastante disso. Então, quase toda empresa tem um setor de economia, acho que toda talvez, e aí tem bancos. Tem um monte de bancos e diferentes áreas, eu nem consigo citar todas assim, mas dentro de banco é um negócio que o pessoal tem bastante segmentação que a economia se trabalha e segue bastante carreira nisso, tem gente que fica bastante tempo. E fora a questão de concurso público, então da questão social, de trabalhar em ONG, com projeto de educação, como eu disse, de planejamento, tem bastante gente que contrata os economistas para fazer planejamento de alguma coisa, sabe? Não necessariamente seja sobre economia, mas de educação, de saúde, de alimentação, qualquer coisa do tipo que tenha planejamento, a gente consegue pelo menos participar, assim. Acho que tem bastante. Muito obrigada por De ter nada. falado para as pessoas. E, bom, o próximo será de jornalismo. Eu trarei pessoas que fazem jornalismo comigo lá na USP também. E se vocês quiserem saber de outros cursos, deixem aí nos comentários, que eu não gosto de falar sozinha. E qualquer dúvida pode mandar. É isso. Beijo, tchau. Beijo.